Vamos para análise ainda com esses números em tela, Américo. Tem vários aspectos aqui que a gente pode abordar e que contribuíram para a vitória de Donald Trump nessa eleição. Para começar, Américo, a questão do americano classe média alta, que mora nos subúrbios aqui nos Estados Unidos e que refletem exatamente um dos principais temas dessa eleição, que é economia, que é a inflação, alta de preços. Um outro destaque com relação ao desempenho de Kamala Harris. Ela é uma candidata mulher, negra. Entre os negros teve um percentual ainda menor do que Joe Biden em 2020. E entre as mulheres não conseguiu crescer tanto quanto esperávamos. Sendo uma candidata mulher, Donald Trump ainda tem aí um percentual considerável. E quando a gente olha para os latinos, Américo Martins foi um eleitor que fez muita diferença nessa vitória de Donald Trump, que trouxe também uma das suas bandeiras de campanha, a questão da imigração, de uma forma muito forte, com um discurso muito duro contra os imigrantes ilegais. Exato, Carol, muito boas observações. Vamos dividir essa análise em dois pedaços. Primeiro, vamos falar dessa questão econômica e o local, inclusive, onde as pessoas vivem, o que determina em alguns momentos até é determinado pela condição econômica. E depois vamos falar dessa questão mais demográfica, latinos, negros, brancos, mulheres. Com relação à economia, está ficando cada vez mais claro que os candidatos conservadores e o Trump em particular nos Estados Unidos, eles estão conseguindo se conectar muito com aquele eleitor que não se sente completamente inserido na economia. Aquele eleitor que acha que não tem exatamente as mesmas oportunidades do que eles consideram ser elites. Então, o Donald Trump conseguiu, explorando especificamente essa fraqueza do Joe Biden com relação à economia, a alta da inflação no início do governo Joe Biden e a falta de respostas para tentar controlar essa inflação, ele conseguiu se conectar muito bem com esse eleitor. Ele já tinha um voto que era muito forte nas zonas rurais, que tendem a ser muito mais conservadoras, enquanto o Joe Biden em 2020 e a Kamala Harris em 2024 tinham uma penetração muito maior nos grandes centros urbanos. E um campo de batalha é essa área suburbana, essa área que é a periferia das grandes cidades e cidades menores. Ali o Trump conseguiu um progresso muito grande e a Kamala Harris não conseguiu entrar, não conseguiu aderir o seu discurso a essa massa. Por esses dois fatores, porque as pessoas se acham, não têm inserção na economia, não tem uma inserção total na economia e tem essa questão de uma inflação muito alta, eles se sentindo muito mais pobres. Esse é um dilema não só para a Kamala Harris, mas para muitos candidatos progressistas, que são cada vez mais vistos como status quo, porque representam intelectuais, representam as camadas mais ricas, enfim, tem tido uma mudança muito importante aqui nos últimos anos que precisa ser observada e estudada. Com relação à demografia, a questão aqui é que não se pode mais simplesmente acreditar que a cor da pele, o lugar de onde a pessoa veio vai determinar o seu voto. Os democratas acreditaram nisso ainda. Por quê? Porque eles sempre tiveram muito apoio, por exemplo, da comunidade negra. Isso está relacionado à defesa que o Partido Democrata fez dos direitos iguais. Isso lá na década de 70. Foram os democratas que acabaram com muitas legislações de discriminação, especialmente no sul dos Estados Unidos. E, portanto, a comunidade negra sempre se identificou muito com o Partido Democrata. Essa associação não é mais automática. A mesma coisa vale para os latinos. Eles não necessariamente vão votar no Partido Democrata porque o Trump fala que vai deportar imigrantes ilegais, até porque aqueles que votam são legais, já estão na sociedade. O que esses grupos querem é o mesmo que aquele grupo que mora no subúrbio quer: melhores condições de vida, mais inserção na economia. E o Trump conseguiu, então, um aumento relativo com relação especialmente aos homens negros e especialmente aqueles mais jovens que querem melhorar de vida, e muito com os latinos. Foi muito expressivo o ganho que ele conseguiu com os latinos, que inclusive é uma comunidade que fica cada vez mais conservadora. E um outro ponto que foi determinante para Kamala Harris, que você apontou muito bem, as mulheres não votaram em peso nela, porque o Partido Democrata assim esperava, mas a mesma coisa vale para essa análise com relação a negros e latinos. Não é porque você é mulher que você vai votar numa candidata mulher. As pessoas têm outras aspirações, as pessoas têm outros interesses. E o Donald Trump simplesmente fez um discurso que tinha uma ressonância muito maior com esses grupos do que os democratas.